Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance enorme dessa aula não fazer o menor sentido para você. Essa aula é gravada ao vivo com os alunos do curso de jogos assistindo a gravação enquanto eu dou aula. Né? Eles estão aqui comigo na sala de aula, inclusive. Né? E essa aula é gravada para que eles possam ter esse material como referência e revisão. Eles também assistem essas aulas numa sequência lógica. Então, na verdade, esse vídeo está sendo postado como parte de uma playlist dentro da plataforma Canvas, que é isso que a gente tem aqui na nossa frente. Né? E eu estou tentando manter o máximo possível também dessa ordem numa playlist no YouTube. Talvez, se você assistir na ordem, faça um pouco mais de sentido. Os alunos meio que estão assistindo na ordem porque eles vêm ao vivo. E eu sou grato que eles façam isso. Então, vamos lá. A gente já passou por todos esses conteúdos. Senhor Cristo, módulo 1 já foi. Passamos pelo módulo inteiro. Então, em teoria, os alunos aqui eles conseguem modelar. Modelar bem? Ainda não, porque isso depende de tempo e prática. Mas, com certeza, eles já conseguem modelar alguma coisa. Né? Então, eles já estão no processo de ganhar a qualidade. Né? Agora é só praticar, 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 praticar. Mas, a gente tem uma série de conteúdos de 3D. A gente está fazendo modelo para jogos, então a gente ainda tem mais um módulo inteiro. Yay! Então, a gente está começando na unidade 4, que é colorização e texturização de modelos. Tá? A gente vai começar falando sobre índice de materiais. E, se der tempo na aula de hoje, na gravação de hoje, a gente entra em atlas de textura, mas eu não estou preocupado em gravar tudo num vídeo só, não. Tá? Eu prefiro dar uma aula um pouquinho mais longa e falar bastante sobre material do que correr com conteúdo. A gente tem tempo para isso. Tá? Isso é como isso foi gravado no semestre passado, então está combinado por causa disso. Mas o nosso conteúdo de hoje é índice de materiais. Tá? Índice de materiais. E aí, vamos lá, vamos ver o que eu estou fazendo aqui no curso de jogos. Eu estou criando essas pecinhas, eu estou fazendo meu jogo de avião, meu shooterzinho, né? Então eu já tenho 3 aviãozinhos, né? Alguns power-ups que eu modelei ali. Né? Então, coisas que vão aparecer na cena. Então, meio que já dá para fazer o gameplay com esses assets. Eu consigo fazer um avião desse seu player. Eu votaria no amarelinho para ser o player, a cor dele é diferente dos outros, e ele é o menorzinho, e ele parece um underdog, então parece que ele precisa se defender de verdade. Também é um avião de corrida, não é um avião de guerra, então dá para fazer um jogo que ele nem atira, e ficar super legal. Mas eu tenho um power-up de bomba, então talvez ele atire na hora que ele pega o power-up de bomba, não sei. Mas, de novo, eu tenho esses assets aqui, eles são todos coloridos usando um sistema que a gente tem aqui de colorização do Blender, que é o Vertex Paint, ou seja, a cor desses modelos está no vértice. E eu consigo ver essas cores aqui no modo 3D, porque a minha visualização aqui, ó, o Viewport Shading, está configurado para mostrar o atributo de cor que esse objeto tem. E o atributo de cor é exatamente a cor de vértice. Né? Se a gente selecionar um desses modelos aqui, vou pegar o meu BG, que é meu aviãozinho aqui amarelinho. Se a gente vier aqui, né, no meu modelo, né, ele tem essa parte interna dele aqui, que são os vértices. A gente pode ver as propriedades desses vértices aqui embaixo, ó, no painel de propriedades. E aqui dentro a gente vai ter atributos de cor. Então a gente vai ter aqui, ó, o meu atributo é uma cor de vértice. Aqui está chamando de Face Corner, Bytes Color, mas é o resultado do meu Vertex Paint. E até aí tá tudo certo. A gente consegue mandar isso para a Unity, a gente consegue configurar material disso na Unity. Existe alguma aula em algum lugar no meu canal do YouTube para quem estiver vendo de como que faz o Vertex Paint funcionar na Unity. Se você estiver usando a Godot, é um clique, você vai marcar que você quer a cor de vértice, já vai funcionar. É uma maravilha, é super leve, mas ainda não é tudo que eu posso fazer com o meu modelo. Eu posso fazer um pouco mais, eu posso dar um passo adiante. Tá? De novo, eu não preciso, eu posso passar o resto da minha vida fazendo jogo colorido assim, né? Mas é bom a gente avançar. Eventualmente a gente vai querer detalhes que acontecem em lugares específicos, ou então detalhes que são muito próprios. Se eu quiser, por exemplo, fazer sujeira e arranhados, eu provavelmente vou precisar fazer textura, né? Então vou precisar avançar nesse conteúdo. A gente vai ver que no nosso módulo 2, a gente está caminhando para isso, para poder pintar a textura e colocar detalhes que vão ficar em cima da face. Mas tem detalhes que não precisam de pintura. Tem detalhes que eu posso definir no próprio objeto, selecionando partes e falando que o comportamento desse objeto em relação à luz pode ser diferenciado. E aqui, ó, nesse avião, eu tenho um bom caso aqui. Ó. Eu posso pensar que esse material tem 2 comportamentos, esse objeto tem 2 comportamentos em relação à luz. Eu posso falar que essa parte daqui, eu posso tratar ela como metal, né? Então eu posso falar que isso aqui é metal e escrever com mouse é muito bom.
metal. Isso aqui, eu posso falar que é vidro, só que eu vou pôr entre aspas, porque eu não quero fazer vidro de verdade, porque senão eu vou ter que fazer dentro do avião. Eu quero fazer um material que seja reflexível e que lembre vidro. Eu não quero fazer de fato vidro. Se eu colocar transparência, eu vou ver através do objeto. E lá dentro desse avião não tem nada. Isso vai me dar um trabalho desnecessário. Então, o que eu quero fazer é fazer um material que remeta a vidro. Tá? Então, vamos lá. Para isso, quer dizer que eu tenho que ter duas informações nesse modelo que diferenciam esses comportamentos. E aí que entra... Opa, não quero tirar minha hélice do caminho, não. E aí que entra o conceito de material. Tá? Dentro do Blender, a gente vai ter essa abinha aqui. Ó. Essa abinha aqui é a abinha de material. E o material, ele é um conjunto de configurações que vai definir como que o objeto comporta em relação à luz do universo onde ele está inserido. Eu posso ter em um objeto um número maior de materiais, né, do que só um material. Um objeto pode ter uma lista de materiais e cada material pode comportar de um jeito. Isso a gente chama de índice de materiais. A possibilidade de um objeto ele ter várias formas de comportar, né, na cena. Então eu posso, por exemplo, falar que uma parte dele é de madeira, uma parte é de vidro, uma parte é de metal, uma parte é de plástico. Ou seja, eu posso ter uma lista de materiais definindo o comportamento de cada peça. O ideal é sempre manter o menor número possível. Nesse caso aqui eu vou querer algo em torno de 2 ou 3 materiais no máximo, eu não quero passar disso, eu quero evitar ter um número muito grande de materiais. Outra coisa também, eu quero que esses materiais sejam recicláveis, ou seja, eu quero que vários objetos possam usar o mesmo material sempre que possível. Então, se eu puder fazer um material que chama metal e que todo objeto que tem metal use o mesmo material, melhor ainda. Se eu fizer um material chamado vidro, que todo objeto que tiver vidro puder usar o mesmo material, melhor ainda. Se eu fizer um objeto que chama madeira e todo objeto de madeira puder usar o mesmo material, melhor ainda. Então, é uma situação onde eu quero criar materiais não específicos para a forma do avião, mas materiais que representem um comportamento de algo em relação à luz. Né? E dá para ser mais genérico ainda. Eu posso ter uma coisa que é reflexiva e uma coisa que é rugosa. E tudo que é rugoso e não reflexivo ser um material, e tudo que é liso e reflexivo ser outro material e ser mais abrangente ainda. Então, essas são coisas que eu quero ter em mente, né, antes de começar a criar materiais. Turma que está comigo aqui ao vivo, vocês entenderam esse conceito até agora? Então vamos demonstrar na prática esse objeto comportando na luz do mundo. Tá? Vamos começar aqui por cima, por essa barrinha aqui, ó. E eu vou mudar do modo Viewport Shading sólido. Então esse é o Viewport Shade sólido. Né? Aqui do lado eu tenho o Viewport Shade Wireframe, né, que é só as linhas do meu modelo. Né, o sólido. E o próximo aqui é o Viewport Shading material, que é a prévia do meu material. Meu objeto não tem material nenhum, então se eu vier para cá, ele vai ser branco. Porque ele não possui nenhum material. Como ele não tem nenhum material, não tenho o que fazer, né, com ele, eu não tenho preview nenhum. Então eu preciso criar um material para que ele possa comportar de forma diferente na luz. Certo? Tranquilo? Maravilha. Então eu vou criar um material aqui, ó. Eu posso vir aqui nessa listinha, ver se existem materiais já definidos, tá? Então, eu posso vir aqui na lista. Se tiverem materiais no seu projeto, eles vão aparecer aqui na lista. Isso quer dizer que se tiver um material pronto, eu posso reaproveitar ele, eu não preciso criar um material novo toda vez. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você vai pôr um material no objeto é, você já criou esse material, se você já criou esse material, você pode só ir na lista e pegar esse material. Não tem o material que você quer, então você vai criar esse material. Tá? Aqui, porque eu tenho materiais prontos, eu podia só escolher um aqui, ó, e colocar. Mas como a gente quer criar do zero, eu vou apagar esses materiais da minha lista, vou jogar eles fora para a gente poder criar do zero mesmo. Tá? Então eu vou vir aqui na minha cena, no meu arquivo de Blender, vou pegar meus materiais aqui, ó, e vou apagar eles. Então agora não tem nem material nesse arquivo de Blender. Eu apaguei os materiais todos. Então vou sair agora de Blender File, voltar para View Layer. E agora, ó, eu não tenho nenhum material. Esse arquivo não possui nenhum material.
E aí eu vou criar um material novo aqui, ó. Vou criar aqui um material novo, tá? New. Esse material novo que eu criei, ele veio com uma lista de configurações aqui, ó, uma lista de configurações. Uma vez que eu criei, veio uma listona de configuração e, obviamente, eu tenho que dar um nome para ele, para eu poder lidar com ele aqui. Vou começar criando a parte metálica do meu modelo, né? Então, vou criar primeiro uma coisa que seja metálica. Então, eu vou chamar de vertex, porque usa cor de vertex. Vou chamar de metal ou metallic, né? Porque é o tipo de comportamento que eu quero nele. E como os materiais do Blender não são compatíveis com o material da Unity, eles não têm compatibilidade, ou seja, as configurações que eu colocar aqui, elas não vão ser lidas pela Unity. Eu quero só o índice, eu quero só o nome e o índice. Eu posso colocar aqui no final ou um temp, caso eu queira descartar esse material e trocar pelo material da Unity, ou um mat no final, se eu quiser sobrescrever esse material pelo material da Unity. Tá? Existem as duas possibilidades na Unity. Você pode tanto pegar um material que vem no Blender, extrair ele, sobrescrever, ou você pode descartar ele na hora de importar. Eu prefiro geralmente descartar. Eu gosto de ter meus materiais configurados na Unity e eu gosto de descartar mesmo. Eu gosto de jogar fora o material do Blender e usar o material criado na Unity. Eu prefiro fazer assim, mas isso é preferência, tá? Isso não é regra. Então, eu vou chamar de Vertex Metallic e eu vou colocar esse temp no final, porque ele não é o material que eu quero no final. Ele é só uma versão temporária do que eu preciso para poder trabalhar. Certo? Esse material temp aqui, ele está, na verdade, na hélice, que era o meu objeto selecionado. Ele não está no corpo do avião. Porque na hora que você tem múltiplos objetos selecionados assim, ele vai sempre pegar o último objeto da seleção. Ou seja, ele pegou o quê? O objeto selecionado aqui, ó. Então, apesar de eu estar com tudo selecionado, ele só criou o material no objeto ativo. Ou seja, ele só criou o material aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente transfere para múltiplos objetos, mas agora eu vou aproveitar para reforçar uma coisa que eu falei, que é, se a hélice e o avião vão usar o mesmo material, eu não tenho por que criar outro material novo. Não é necessário. Eu vou vir aqui na lista, vou pegar o material que eu já criei e vou selecionar ele. Ó. E aí a gente vai ter essa informação aqui que é importante. Ó. Agora, o meu Vertex Metallic Temp, ele tem 2 usuários. Existem 2 objetos usando esse material. Antes, ele só tinha um usuário, então ele não tinha um contador. A partir do momento que eu seleciono, ele vai mostrar para mim, ó, além do nome, ele vai mostrar quantos usuários tem. E isso é bem importante no Blender. No Blender, só vai ser salvo material que tenha usuários. O que não tem usuário, o Blender descarta quando você salva e fecha. Para não gerar um arquivo eterno. Se você for criando coisa testando, o arquivo vai ficando gigante. Então, o Blender ele tem um processo de limpeza de arquivo quando você salva e fecha. Tudo que não está sendo usado, ele descarta. Então, aqui, ó, ele tem 2 usuários. Então, ele vai preservar. Mas se você quiser ter certeza que o Blender vai salvar alguma coisa, mesmo se não tiver nenhum usuário, você pode criar um usuário falso para ele. Se você criar um usuário falso, mesmo se ninguém estiver usando, o Blender vai salvar. E isso é bem interessante. É esse escudo aqui do lado. Esse escudo, ele cria um usuário falso. O nome dele é fake user. Então, eu vou marcar ele aqui, ó. E agora, mesmo que ninguém esteja usando esse material, na hora que eu salvar e fechar meu arquivo .blend, ele vai ficar conservado. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Bom, bora configurar esse material, então, que é a nossa próxima etapa. Eu posso configurar ele aqui, tá? Eu não preciso sair daqui para configurar, mas como vocês vão trabalhar com isso no curso inteiro, vamos ver o tamanho do problema que vocês estão se metendo fazendo jogos. Vamos ver como é que o Blender gerencia esse material. Então, o Blender ele vem com essas abas aqui, ó.
todas essas abas aqui em cima, tá? Aba de layout, de modelagem, de escultura, de edição de UV, de pintura de textura. Eu vou para a aba de shading, tá? A aba de shading vai ser onde eu vou conseguir ver o meu material por dentro mesmo. Ou seja, aqui, ó, nessa aba aqui eu estou vendo o meu material aqui, ó, e o que tem dentro dele, como que é a configuração dele. Se por algum motivo, não sei o que você faz da sua vida, vamos supor que você foi apagando todas essas abas aqui, ó. Vamos supor que você foi apagando todas elas. Você foi removendo uma por uma, assim. Acontece. A vida. Vamos supor que você tirou todas as abas. Você fala assim, nossa, e agora? Bom, pode ficar tranquilo. Aqui nesse mais aqui, ó, você consegue gerar uma interface de shading, tá? É só ir em geral, shading, tá? Então você consegue recuperar a sua aba de shading, caso você tenha perdido ela, tá? Então vamos ver aqui, ó. Sua aba de shading vai ser feita de um navegador de arquivos, um editor de imagem, o editor 3D, inclusive vamos pôr a visão local aqui do meu aviãozinho para a gente poder ver só ele mesmo, né? Para a gente poder ver só ele. O seu navegador de projeto, que é o Outliner, a sua barra de propriedades e uma interface nova aqui para a gente, que é o editor de shader. O editor de shader vai ser quem vai configurar para a gente as coisas de material. Chama editor de shader, tá? Chama editor de shader, porque dentro do material, dentro de todo o material, existe uma caixinha que vai calcular como que o objeto reage em relação à luz. Essa caixinha verde aqui, ela é o shader. Então, meu material é o conjunto de tudo que tiver aqui dentro, tá? Então, o meu material é tudo que tiver aqui dentro. E essa caixinha aqui, ó, específica aqui é o shader. A gente chama isso aqui de node, tá? Cada caixinha dessa a gente vai chamar de node, tá? E aqui eu tenho um node, que é o shader, e eu tenho um node que é a saída, que é para onde que eu estou mandando esse shader. Eu estou mandando esse shader para a superfície do meu objeto. Se eu não tiver com o meu shader ligado na superfície do objeto, ele não vai desenhar nada. Quer dizer, ele não vai desenhar as cores. Vamos desligar aqui para vocês verem. Ficou preto, porque não tem nada ligado aqui na superfície. A partir do momento que eu ligo o meu shader na superfície, ele fala, agora eu consigo calcular usando essas variáveis aqui, eu consigo configurar se o objeto ele é metálico, se ele é liso, se ele é rugoso, se ele tem refração à luz, se ele tem transparência, se ele tem luzes que percorrem a superfície, se ele tem um brilho mais plástico, um brilho especular, se a luz atravessa ele, se ele transmite a luz, né? Se ele tem uma reflexão semelhante à de roupa, né? Se ele emite luz, né? Então ele tem todas as configurações aqui. Esse shader específico. O Blender, na verdade, ele tem uma lista de shaders igual a onde tem uma lista de shaders, né? Igual todo sol tem uma lista de shader. Então, se eu vier aqui em adicionar e for na aba shader, tudo isso aqui são variáveis de shader que o Blender me dá. O que a gente usa por padrão é um shader que chama Principled BSDF, tá? Esse é um modelo que vai atender a maioria das nossas demandas, tá? Esse é o shader que vem por padrão. Mas não importa, porque a Unity não vai entender nada disso. Nada do que eu configurar aqui a Unity não entende. A Unity não entende, quer dizer, ela entende algumas coisas, mas ela entende muito pouco para eu considerar que eu posso perder meu tempo configurando esse material. O máximo que eu quero configurar é um comportamento diferente para que eu possa ver que existem múltiplos materiais sem ter que consultar. Ou seja, olhar para o modelo e já identificar que tem múltiplos materiais sem ter que ficar mexendo nele demais. Tá? Então eu vou ligar de novo aqui, ó. E vamos ver aqui quais são as minhas configurações aqui, ó. A primeira configuração vai ser a configuração de cor.
Se eu clicar aqui e modificar a cor, eu vou mudar a cor do objeto inteiro, tá? Não é útil para mim, porque eu pintei meu objeto com várias cores e isso não vai resolver para mim, né? E também é uma estratégia que não é muito positiva. Se você tiver que fazer uma cor para cada cor que você precisa no jogo, se você tiver que fazer um material, você vai gastar muito material para fazer seu jogo. Se toda vez que você precisar de uma cor diferente, você tiver que fazer um material novo, não é uma boa estratégia. Tá? O melhor é que você use o menor número de materiais possível. Né? A gente não quer encher de material, a gente não quer encher de shader o jogo. Então a gente quer reduzir essas coisas. Então, eu não quero fazer um material para cada cor. Já pensou? Eu tenho que fazer um material vermelho, amarelo e branco para colorir só esse avião. Depois ter que fazer o material verde para o outro avião, o verde escuro para o outro avião, o azul piscina, o azul escuro, e eu começar a fazer isso. Dá para reciclar as cores? Dá para reciclar. Mas quantas cores eu vou ter que fazer para fazer o jogo? Sendo que eles já estão todos coloridos, eu não preciso fazer isso. Então, a gente não vai usar essa cor desse jeito, tá? Daqui a pouco eu mostro como que a gente vai usar as cores que a gente pintou, tá? Aqui eu também posso definir se o objeto é metálico ou não, tá? Esse valor de metálico ou não, ele é um valor que normalmente ele deveria ser binário. O que faz o objeto ser metálico ou não é a capacidade dele de condução de eletricidade. Então, o objeto ele conduz eletricidade ou ele não conduz eletricidade, não tem como conduzir mais ou menos a eletricidade. Mas existem situações como metal sujo, fosco, engordurado, que pede que eu tenha que configurar um valor intermediário desse conteúdo. Então, aqui a gente tem um valor que vai de 0 a 1. Né? Dá para ver aqui que o objeto ele fica um pouco mais escuro, né? E as sombras ficam mais marcadas quando ele está metálico. Meu objeto também pode ser totalmente rugoso, né? Ele vai parecer fosco, ou ele pode ser totalmente liso e ele vai começar a refletir o skybox da cena. Isso funciona igual no Blender e na Unity. Se você colocar uma reflexão, né, algum tipo de reflexão no objeto, ele vai refletir o skybox. Ele não reflete os outros objetos. Ele reflete o que está configurado como skybox. Então, se você quer que uma coisa pareça que está, por exemplo, no meio da natureza, você tem que mudar o skybox para que ele tenha árvores, ele tenha natureza. Senão ele não vai refletir isso. Né? Para quem não sabe o que skybox é essa cor de fundo aqui, né? Que no caso do Blender, dá para ver uma prévia aqui, ó, do que é meu skybox, nessa bolinha aqui, ó. Essa é a prévia do meu skybox. Né? Então, quando eu ponho ele com 0 de rugosidade, se a gente olhar aqui, ó, eu estou vendo aqui o reflexo das árvores, né? Que são as árvores desse skybox aqui. Ó. Tá? No caso da Unity, o skybox é o skybox mais feio que já projetaram na história dos skybox do mundo. É um skybox que representa a falta de esperança da Unity na humanidade. Ele considera que o mundo inteiro vai ser feito de concreto. Então, o chão inteiro do mundo dele é feito de concreto, né? Então, meio triste, né? Para quem mora no Brasil, a questão de árvore que a gente tem por aí, meio triste. Apesar que a galera tem cortado muita árvore e feito muito cimento. A gente vai virar o céu da Unity em algum momento. Mas vamos lá. Se eu mudar aqui esses dois valores, se eu falar que o objeto ele é 100% metálico e 0 rugoso, ele vai refletir completamente o meu skybox. Então ele vai parecer cromado ou espelhado. Ele não é de fato um espelho, ele não está refletindo outros objetos. Né? Se eu colocar outros objetos em cena aqui, a gente não vai ver o reflexo desses objetos acontecendo aqui. Tá? Ele está refletindo o skybox. Mas a sensação já é uma sensação bem convincente de reflexo. Tá? Vários dos vidros que a gente vai fazer em jogo são, na verdade, um material bastante reflexivo. Né? Se você observar jogos que antecedem a tecnologia de Ray Tracing, né, e que não estão utilizando a tecnologia de Ray Tracing no processo, você vai ver que o que está refletido lá não é exatamente o que está sendo visto. Existem algumas gambiarras que permitem que o reflexo ele pareça o reflexo da cena. A gente pode usar uma câmera para jogar o reflexo, para renderizar a imagem em vez de ter um reflexo. Então, quando a gente vê um retrovisor de um carro, a gente não está vendo um material reflexivo,
a gente está vendo a imagem de uma câmera, né? Então a imagem de uma câmera acontece no retrovisor. Quando a gente vê, por exemplo, o reflexo do personagem na água, é um reflexo meio distorcido, a gente usa um negócio que chama Screen Space Reflection, que ele calcula os pixels da tela e ele replica esses pixels da tela por cima da sua imagem final. Então não é um reflexo real, tá? E se seu jogo estiver usando Ray Tracing, ele vai conseguir refletir o conteúdo. Às vezes vai refletir de um jeito meio borrado, porque ele depende do número de raios que ele está traçando para poder fazer um reflexo meio nítido. Então, quando a gente joga jogos que têm a tecnologia Ray Tracing, principalmente os primeiros jogos a adotarem isso de forma mais incisiva, a gente vai ver que o reflexo ele não é nítido pra caramba, ele é meio borrado, porque ele não tem muitos raios para poder calcular esse reflexo. E se eu colocar muitos raios para calcular o reflexo, fica pesado. Então, tudo que eu puder fazer só o skybox refletindo é ótimo, né? E basicamente, eu falando que o objeto ele tem bastante metálico, bastante do valor de metálico, né? E pouca rugosidade ou nenhuma rugosidade, né? Então, meu objeto aqui, ó, se eu tiver mais ou menos por aqui, ó, com um objeto bastante metálico, né? No caso, bastante metálico, isso aqui, eu já fiz o meu aviãozinho de metal, ó. Meu avião que ele já é de metal. Eu não consigo diferenciar o vidro, mas isso aqui já é o metal. Tá? A gente vai ter outras configurações aqui que a gente não vai precisar mexer agora, né? Se o objeto vai ter transparência, se ele vai ter outros aspectos. De novo, não tem muito disso aqui, ó, não é compatível com a Unity. Então eu não tenho por que preocupar. O que a Unity tem? A Unity tem como controlar a cor, ela tem como controlar metálico, ela tem como controlar a rugosidade, ela controla a transparência, ela aceita normal, então todos esses valores são comuns. Ela vai ter controle de especular, ela vai ter controle de emissão. Então, esses valores a gente tem. Os outros ela não tem, não. É bem menos, né? Mas, enfim. A gente tem, na verdade, dependendo da situação, a gente consegue fazer o aspecto de coach e transmission. A gente consegue fazer isso na Unity, mas por padrão ela não fornece isso. A gente tem que pegar um shader, uma pipeline de render mais avançada, tipo HDRP. Se eu pegar uma pipeline de render de alta definição, ele coloca a opção de shim pra gente e a gente consegue fazer a transmissão, mas ainda assim não comporta do mesmo jeito que no Blender. Então não tem por que eu ficar perdendo muito tempo configurando esse material aqui no Blender. Tudo que eu configurar pode se perder. Mas ainda assim, eu consigo fazer uma boa prévia das diferenças de comportamento usando esses valores aqui, tá? Principalmente os valores de cor, metálico e rugosidade. Esses três valores aqui, eles vão ser os mais recorrentes nas nossas configurações. Tranquilo? Bora colocar a cor do avião aqui? Vamos colocar a cor? Então, relembrando, só para relembrar, meu avião, quando eu venho no modo sólido, ele tem uma cor aqui. Essa cor é um atributo de cor, tá? Ele é um color attribute, né? Então, é isso que eu tenho que inserir lá. Eu tenho que ir lá no material, eu tenho que inserir essa informação. E aí a gente vai começar a entender como é que funciona um material nesse sistema aqui, ó. Esse é um sistema de nodes, tá? Então, é um sistema de caixinhas, tá? O sistema de caixinha, geralmente, ele é dividido em, no mínimo, duas partes, que é o shader, né? Então, o shader e a saída. Mas eu posso ter o quê? Eu posso ter entradas de informação. Então, eu posso ter input aqui. Então, eu posso mandar informação para ele. Na verdade, todas essas bolinhas aqui, ó, representam inputs. Né? Então, aqui, ó, eu tenho um input de cor, eu tenho um input de metálico, eu tenho um input de rugosidade, mas esses inputs eles estão embutidos dentro do meu shader. O que eu quero fazer agora é colocar um input que não está aqui dentro. E aí, se a gente vier aqui em adição, a gente vai ver que a gente tem, dos conceitos que eu falei, input, output.
Input são informações que eu coloco para dentro do meu shader, né? Do meu processamento de imagem. Output é como eu mando para o modelo, é como que eu vou lá e jogo no modelo as coisas. E aqui, ó, eu tenho também o shader, que eu já falei, que é quem processa esses dados, ou seja, que vai falar como que aquilo comporta na luz. É o shader que está falando se é metálico ou não é metálico. É o shader que está falando se é plástico, se é madeira. É o shader que está fazendo essa conta. Tá? Eu vou ter outras coisas aqui. A gente vai ver que tem controles de cor, conversão, controle de textura, controle de matemática. Né? Então a gente tem como programar também o nosso shader. Né? E tem como organizar o meu shader também. Mas o mais importante aqui para mim, nesse momento, é a gente saber que a gente tem um shader. Se a gente tem alguém que processa os dados, alguém que envia a informação, tá? Alguém que processa a informação para o modelo. Se eu não tiver essa conta de input, shader e output, não vai estar completa a minha configuração. Tá? E no nosso caso, a gente vai ter duas situações aqui no Blender. Quando eu estou fazendo meu input ser uma textura, que é o que a gente vai ver a partir da semana que vem, né? E quando esse input é a cor de vértice. Então são os dois casos que a gente vai usar esse semestre. Ou meu input vai ser a cor de vértice, ou meu input vai ser uma textura, uma pintura de imagem, certo? No caso, o meu input aqui, ó, ele vai ser um atributo de cor. Ó. Aquele mesmo nodezinho que tem lá, aquele mesma caixinha que tem lá na interface que eu mostrei agora, de configuração de dados, lá existia um espaço chamado atributo de cor. E eu tenho esse mesmo espaço aqui, ó, no input. Então, criei esse atributo de cor aqui, ó, é meu input. Vamos voltar lá para a gente relembrar. Então, aqui, ó, na minha aba, eu tenho um atributo de cor chamado atributo. Ou seja, esse é o nome dele. Né? E se eu vier aqui no meu shading, eu tenho no Edge um input que chama atributo de cor. É a mesma informação. E aqui dentro eu tenho a lista dos atributos de cor que eu pintei. Eu só pintei um atributo, então só aparece um na lista, que chama atributo. Então eu vou escolher esse atributo aqui, ó, é importante que esse nome esteja aqui. É como ele vai identificar qual atributo você quer pegar, então ele precisa do nome. Tá? E eu vou ligar isso aqui. E aí o Blender ele é muito generoso para mim, ó. Ele vai me ajudar a identificar as ligações pela cor. Então tudo que tem informação de RGB, tudo informação de cor, vai ter essa bolinha amarela. Essa bolinha amarela significa informação de cor. A bolinha cinza indica informação de valor, valor que vai de 0 a 1, valor que vai de preto até branco. Então, é um valor 0 a 1. E ele vai ter essas bolinhas azuis que indicam informação de posição, x, y, z. Então, é coordenada matemática, esse azulzinho. E o verde vai ser informação de superfície, informação que tem a ver com a superfície do meu modelo. É o que conecta, né, o meu modelo ao meu shader. Então, vai facilitar eu saber onde que eu tenho que ligar o quê. Né? Ou seja, se eu ligar o amarelo no amarelo, quer dizer que eu estou levando cor para uma entrada de cor. Se eu ligar cinza no cinza, eu estou pegando uma informação de valor, que vai de 0 a 1, ou se você preferir, de preto até branco, né? Uma informação que vai de 0 até 1. Né? E se eu ligar verdinho com verdinho, eu estou fazendo realmente o design de superfície. Certo? Para não parecer bruxaria, tá? Eu vou ligar isso aqui com o avião aparecendo, para vocês verem o que acontece. Ó. Então agora a cor do meu objeto está acontecendo ali, né, na superfície. Então, isso aqui é importante, lembrando para os alunos que estão fazendo o curso no processo de avaliação, quando a gente fala em material configurado, todo material configurado que usa cor de vértice tem que ser entregue no próximo trabalho com essa configuração nessa forma. Tá? Estou vendo que alguns alunos vão tirar foto, vou esperar eles tirarem foto antes de mexer na tela. Lembrando que o vídeo também está gravado, eu estou deixando um espaço de pausa também. Você pode dar pausa no vídeo estiver assistindo ele gravado. Então, alunos que forem entregar os modelos que usam cor de vértice, essa é a configuração. Semana que vem a gente vai ver como é que é com textura. Tá? Aqui é cor de vértice.
Lembra de chamar direitinho aí seus arquivos de foto. Até aqui tá tranquilo? Hum. Pois é, a gente faz aqui para poder comunicar em sala de aula, né? E para equipes, o que você pretende. Essa ligação do Blender é uma espécie de comunicação. Então vamos supor que você faz parte de uma equipe de pessoas que está trabalhando na Unity. Se o cara abrir seu modelo na Unity e ele não tiver configurado, ele não sabe o que você quer dele. Talvez ele recorra ao seu arquivo de Blender para entender o que está acontecendo. Então a gente configura aqui para comunicar. Fala assim, olha, eu preciso que essa parte seja metálica, eu preciso que essa parte não seja, eu preciso que essa parte seja rugosa, eu preciso que essa parte seja lisa. Então, uma pessoa que está trabalhando em equipe configura no Blender para deixar claro a intenção dele no motor de jogo. Mas tem que configurar de novo no motor de jogo sim, porque não existe compatibilidade. Mesmo que os valores sejam semelhantes, o cálculo não é igual. O shader não é o mesmo. Então, por exemplo, eu posso ter um cálculo de luz linear no Blender e ele pode ser exponencial na Unity. Então, quer dizer que o valor de meio ele pode parecer mais claro num motor e mais escuro no outro, né? Então, esses valores eles podem variar se a curva de cálculo ela é diferente. Então, você tem que configurar nos dois. É triste, mas não é à toa. Isso é uma forma de você comunicar, deixar bem claro as suas intenções. Tem equipes que não vão precisar que você exporte os modelos. Você vai mandar tudo em formato de modelagem. Está comunicado o que você pretende. Tá? Tem equipes que são menores, né? Então às vezes dá para você fazer tudo. Mas mesmo comunicando para você mesmo, se você fez esse modelo hoje, mas você só vai usar ele ano que vem, talvez quando você voltar no modelo, você não lembre o que você queria nele se você não fez a configuração do material. Então é uma boa comunicação com o você do futuro também. Você lembrar o que você queria com aquele modelo. Né? Lembrar quantos materiais tinha, qual que era a configuração de cada um, ter pelo menos uma métrica. Então, as funções de configuração de material no Blender, eles têm a ver, no caso de jogos, muito mais com comunicação do que com finalização. Tá? Outros motores já aceitam esses valores precisamente, então tem motores que dá para usar essa configuração de fato. Assim, né? Então, isso varia do motor. Então, configurei aqui. Agora é a hora de fazer o vidro do avião ficar diferente do metal do avião. Agora é a hora da gente falar sobre o que é o índice de materiais. Tá? Então, esse material que eu criei, ele é o slot 1 dos meus materiais. Ele é o primeiro slot dos materiais. Tá? Então, se eu vier aqui nessa barrinha lateral, né? Vamos nessa barrinha lateral aqui de material. Tá? Vamos ver que tem um mais e menos aqui, ó. Deixa eu até ampliar isso aqui, ó. Vamos até subir. Vamos fazer aqui um mega zoom desse cara aqui, tá? Então, vamos ver isso aqui, ó. Essa barrinha. Você vê que tem um mais e menos aqui. Significa que eu posso ter o quê? Eu posso ter múltiplos materiais no mesmo objeto. Múltiplos mesmo. O Blender consegue muitos materiais. Mas cada motor vai ter uma quantidade diferente de materiais que aceita. Então a gente quer manter, primeiro otimizado, ou seja, eu não quero muitos materiais no mesmo objeto, eu quero o menor número possível. Tá? Então eu vou querer fazer 2, 3, não quero encher de material. E, obviamente, eu quero fazer eles bastante recicláveis. Tá? Então aqui, ó, eu acabei de criar um segundo slot. Então aqui a gente vai ver que eu tenho 2 slots. Eu estou no slot 2 agora. Estou no slot 2. Slot 1, slot 2. Slot 1 e slot 2. Então eu tenho 2 espaços de encaixe de material. Então isso já é um índice. Isso já é um índice de material. Tá? Mas esse índice, ele não sabe com quem ele está conversando. Ou seja, eu não falei quais vértices pertencem a qual dos slots. Então está todo mundo no primeiro slot. Está todo mundo no slot 1. Eu preciso separar quais vértices vão para um slot e quais vértices vão para outro. Tá? Aqui, ó, no modo Edit. Então vamos fazer isso aqui dentro do shading mesmo. Tá? No shading, eu vou selecionar as faces
do cockpit. Essa é a parte que eu quero que comporte diferente. Tá? Então, como eu fiz tudo emendado aqui, ó, eu não posso dar um Ctrl L, porque senão eu vou pegar a cauda do avião, eu tenho que ir lá selecionando bonitinho. Tá? Então, esse aqui, ó, novo, eu criei, vamos lá, só para mostrar, eu fiz errado de novo. Eu fiz dois índices na hélice. A hélice não precisa de dois índices. Então vamos remover, ó. Agora a hélice tem um índice só. Então aqui eu posso adicionar e remover índice. Tá? O meu corpo do avião aqui precisa de dois. E isso é importante. Cada objeto vai ter o número de índice dele. Você não precisa ter o mesmo número de índice para todos os objetos. Tá? Cada objeto tem só o índice que é necessário. Nunca faça informação em excesso. Ela pesa. E ela pesa exponencialmente. Ou seja, quanto mais informação inútil você colocar num modelo, mais pesado vai ficar o seu modelo e mais difícil de limpar vai ficar ele. Porque você vai ter que ficar rastreando aonde que está pesado. Então, a gente sempre faz o menor número possível. Então, a minha hélice só é um material. O corpo do meu avião, ele tem dois materiais. Então, aqui, ó, eu vou adicionar aqui o meu índice. Então, agora eu estou no objeto certo, com o índice correto. E agora eu vou vir aqui, ó, no modo de edição, com a parte que eu quero selecionada, eu vou clicar no botão assimilar, ou assign. Ou seja, isso vai falar que essa seleção vai... Deixa eu até tirar aqui umas interfaces aqui, só para a gente desenhar certinho. Essa seleção ela vai cair nesse slot, porque eu estou usando o comando assign. Opa, vai ser super difícil escrever isso. Por que eu não estou usando minha caneta? Não sei. Vamos escrever com o mouse, vamos perseverar. Assign. Esse comando a gente vai usar em vários momentos, tá? Em várias interfaces do Blender, então a gente vai voltar nesse comando várias vezes. Então eu quero falar assim, assimila aqui, ó, né, esse material. Ele assimilou, ele já está comportando diferente. Só que esse material não existe, ele só tem um slot. Então ele está com aquela cor de Durepox que o Blender me dá, que não é nenhum material. Então eu preciso vir aqui, criar o meu material, nomear esse material, né, e fazer os ajustes dele. Então eu vou criar aqui um novo material, dentro desse slot, eu vou criar um novo material. Esse material eu vou chamar de Vertex. Eu vou chamar de Glass, mas não tem transparência, tá, gente? Não tem transparência. Ele é só esse conceito aqui. Eu quero continuar usando a cor de vértice. Então, eu quero continuar usando a cor de vértice. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou adicionar aqui a cor de vértice. Vou clicar e arrastar, ó. Na hora que eu soltar aqui, ó, ele vai perguntar qual node que eu quero acrescentar. Aí eu posso buscar ele. Olha que legal. Eu posso vir aqui, color, attribute, né? Então aqui já é a primeira opção, mas vamos escrever só para attribute. Então aqui, ó, color attribute, color. E eu vou escolher aqui, ó, na minha listinha. Deixa eu dar um zoom out, senão vocês vão ver que aparece na listinha. O atributo. E aqui, ó, ele tem já a corzinha que eu pintei aqui, ó. Falta fazer o quê? Falta definir como que eu quero o comportamento dessa peça. Né? Eu provavelmente não vou querer que ele seja tão metálico quanto o outro, né? Para não ficar... Né? De novo, se eu quero materiais diferentes, eu quero configurações diferentes. Se a configuração é idêntica, não precisa de múltiplos. Se você tem todos os materiais com 0.5, 0, 1, 1, sabe? Todos os materiais com a mesma coisa, então não tem por que você ter criado eles. Se todos eles têm o mesmo desenho de nodes, é o mesmo material. Tá? E
Não é o que eu quero. Eu quero que cada um tenha um comportamento diferente. E eu quero que seja visível. Ou seja, na hora que eu estiver navegando aqui, ó, eu quero que seja notável que cada um deles é diferente, né? Então, por exemplo, meu metal aqui, ó, eu vou, sei lá, fazer ele mais rugoso. Então vamos pôr 0,3 aqui. Eu quero ele mais rugoso do que o vidro, que tem 0. O meu metálico aqui, eu quero ele totalmente metálico. O meu vidro, eu quero ele meio metálico. Então, tem valores diferentes nos dois aqui, ó. Então, visualmente, eu já tenho esse comportamento aqui. E por que eu tenho esse comportamento aqui diferenciado, né, em cada um deles? Quando eu mandar para a Unity vai entender que tem dois materiais no objeto. Ele já vai entender o índice e na hora da importação ele vai me dar inclusive a opção de eu selecionar qual material que eu quero em cada índice. Então essa é uma boa pipeline de produção para jogos, funciona em todos os motores, então todos os motores vão identificar esse índice. Vai falar assim, ah tá, esse objeto tem múltiplos materiais. E lá no motor você vai configurar esses materiais. Se você já tiver eles configurados no motor, por exemplo, você vai só encaixar eles. E isso acontece de verdade. Tem equipes de produção que criam os materiais primeiro, antes mesmo do modelo chegar. Eles já sabem o estilo artístico, eles já sabem quais shaders eles precisam, e eles já criam os materiais que eles vão utilizar, e eles só esperam um modelo com o índice correto. Isso é uma boa pipeline. Então aqui, ó, se eu tenho esses materiais aqui, ó, o que eu posso fazer agora? Eu posso vir em cada um dos meus modelos aqui, ó, vamos pegar outro avião. Esse avião aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero colocar material metálico nele. Olha só, ele não tem um atributo de cor chamado atributo. Porque o nome é diferente, não vai funcionar, tá vendo? Então o nome tem que ser idêntico para todos os atributos. Nome no Blender vai ser um negócio muito importante. Nomear as coisas no Blender vai ser um negócio muito importante. Se eu vier aqui no meu avião, nos atributos de cor, e renomear ele para attribute, usando a mesma, né? Opa, estou com caps lock. Usando a mesma forma de escrever, né? Então vou copiar aqui, ó, esse nome e vou colar aqui, né? Ele vai reconhecer o padrão de cor, né? Então ele já está reconhecendo. Eu pintei ele meio escuro, então eu vou tirar o metálico só para vocês verem que tem a cor aqui, ó, tá vendo? E eu também, ele está todo smooth, eu não fiz ainda a divisão de tons aqui, né? Então, ele ficou meio escurinho. E tá bom, a cor tá lá, né? E ele vai ter também uma parte aqui que eu quero que seja vidro, né? Então ele possui uma parte que eu quero que receba aquele material de vidro. Então essa parte aqui eu quero que tenha o mesmo shader, mesma coisa, né? Vou criar um índice novo, escolher um material glass e dar o assign. Né? Então ele vai ter esse comportamento diferente naquela parte ali. Vou fazer mais uma vez. Né? Na verdade, dá para fazer, por exemplo, se todos esses aqui forem ter um material metálico, né? Vamos supor que até a estrela, vamos supor que a estrela é metálica também, né? Eu consigo aplicar múltiplos materiais. Então existe um processo de link que eu posso vir aqui e dar um link materials. Ele vai pegar todos os objetos e ele vai transferir do objeto ativo, ele vai transferir o material, né, para os outros objetos. Mas como meus objetos, cada um tem alguma coisa que eu tenho que melhorar neles, né, ou que eu tenho que trabalhar, então eu vou ter que voltar neles, ou seja, nem todos eles vão ter um índice de 2, por exemplo, né?
Então, esse avião aqui, ó, vai dar certinho. Ele precisa de 2 materiais, ele comporta igual os outros aviões, né? E eu preciso vir aqui e dar o assign nessa parte. Mas quando chega na bomba, a bomba não tem um pavio de vidro, né? Não é o que acontece. No caso, provavelmente o pavio vai ser um material mais rugoso, vai ser pano, alguma coisa assim. Então, em vez de eu fazer um material para pavio, eu vou fazer um material que atenda o quê? Tudo que é rugoso nesse meu espaço, que seria as madeiras e o pavio. Essas são coisas que eu quero que sejam rugosas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um material diferente aqui, ó, no lugar desse glass temp. Aliás, deixa eu já colocar aqui um usuário falso para ele, para eu não perder ele. Então, eu não quero tirar o meu índice, eu não quero dar menos aqui. Eu quero tirar o material. Eu quero tirar o material e manter o índice. Então, aqui, ó, você tira o índice. Nesse mais e menos, você está aumentando e reduzindo o índice. Aqui nesse espaço, você está criando e associando material. Tá? Então, para não correr risco, você apagar um material que você não quer apagar, ou você fazer ou tirar um índice que já estava selecionado, né, para correr esse risco. É legal saber. Né? Então, aqui, ó, é só se eu quiser remover o índice. E aqui é onde eu estou trocando quem são os materiais. Tá? Então, vamos fechar esse metálico daqui. Vou criar um novo material aqui, que eu vou chamar de Vertex. Eu vou chamar de Rogue, que vem de Roughness, né? Roughness Temp. Esse Roughness Temp, eu quero assimilar ele no pavio. Então, vamos selecionar o pavio aqui. Né? Selecionei o pavio. Vou dar um assign. Mesmo processo que eu fiz antes. Vou vir aqui no meu base color. Pedir um color attribute. Chamado atributo. Né? Se ele não achar um atributo de cor chamado atributo, né? Aí eu vou lá e renomeio, para que todos tenham o mesmo nome. Tá? Não tem por que você fazer mais de um nome em Vertex Color. Tá? Não tem necessidade. Todos os Vertex Colors é importante que eles tenham o mesmo nome. Eu estou com 2 nomes aqui porque o Blender resolveu, numa atualização, que ele ia mudar o nome padrão do atributo de cor. Então, antigamente, quando você criava um atributo de cor, ele chamava de col, C-O-L. Depois da versão 4, ele começou a chamar de atributo. Então, todos os meus modelos antigos, quando eu trago ele para o Blender novo, eles têm esse problema de nomenclatura. Então, pode acontecer com vocês no futuro também. Né? Esse modelo aqui, ó, e esse modelo aqui, eles podem usar esse modelo rugoso. E esse modelo rugoso, ele pode ser realmente, tipo, mais rugoso, né? Tipo, ter um valor alto de rugosidade. E aí eu vou ter um comportamento bem diferente, ó. Então tem as coisas que são metálicas, né? O que está representando vidro e o que está representando tudo que é fosco nesse mundo. Com esses 3 materiais, eu já vou distribuir o quê? Muito da minha cena, né? Então, estou fazendo um monte de nave, um monte de arminha, um monte de tirinho, tudo isso pode ser metálico no meu mundo. Né? Parede, madeira, né? Tipo, chão, tudo isso pode ser rugoso. Nada disso precisa ser metálico. Então, eu vou ter aqui 3 materiais que dá para fazer bastante já no meu jogo. Já tem um comportamento bem diferenciado aqui entre as minhas pecinhas, né? Então, e, obviamente, como a nave do player ficou a mais legal. Né? É isso mesmo que eu queria. A nave do player fosse a mais legal de todas. Né? Que as outras eu vou só serve para destruir, né? As outras serve para eu explodir elas. Né? Acho que a bombinha também ficou bem interessante, né? O resultado final. A estrelinha, ela veio, de novo, como eu dei aquele processo de linkar, a estrelinha está com 2 materiais, mas ela não precisa de 2 materiais. Não está em uso, tá? Se não tiver em uso, gente, remove.
Não faça índice de material que não está em uso. Tá? Aqui, mesma coisa, não está usando os dois materiais. As minhas duas opções são, ou eu vou aqui e dou um jeito de utilizar, né, e fazer a coisa, usar o material, né, ou é melhor tirar. Tá? Ou você está usando, ou tira. Tá? Então aqui, ó, a gente vai ver, na hora que eu ampliar aqui no meu modelo, né, a gente vai ver que todos os meus objetos agora, eles possuem, na minha listinha aqui, ó, todos os objetos possuem o modelo, os vértices e os materiais listados, ó. Então o índice de material já vai aparecer aqui, ó. Inclusive, ó, dá para ver que está reutilizando, porque o nome é igual, né? Se você começou a ver 01, 02, você começou a ver os números aparecendo, quer dizer que você está replicando informação. Você está duplicando ela sem necessidade. Tá? O ideal é que todos eles me indiquem que eu estou reciclando. Isso fica super leve. O computador quer dizer que ele vai carregar esse material uma vez só, na hora que ele for carregar o jogo. Né? Ele vai carregar esse material uma vez só, não vai carregar de novo. Toda informação que repete ali no outliner, quer dizer que ela é lida uma vez só. Então o arquivo fica super mais leve. Toda vez que você duplica uma informação, mesmo que ela seja idêntica na teoria, na prática o computador está fazendo duas vezes a leitura. Então se eu tiver, por exemplo, se eu tiver metálico 1, metálico 2, eu estou carregando duas vezes a informação de metálico. Não é legal, tá? Então isso aqui é uma boa indicação de organização de projeto, tá? Isso é uma boa indicação, é o que a gente espera, né? Isso aqui é uma boa indicação de organização de índice, né? Todos os objetos aqui têm poucos índices, né? Você pode ter mais de dois índices no modelo, né? Não precisa ficar restrito a dois. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos supor que eu quero que a minha, deixa eu ver, meu aviãozinho, sei lá, vamos supor que eu quero que a ponta aqui, ó, essa ponta dele tenha um acabamento diferente, né? Só supor. Não quero isso de verdade, não, mas vamos supor. Né? Para poder destacar, né? Aí, a primeira questão que você tem que fazer é, pode ser um dos materiais que eu já tenho? Pode ser um dos materiais que eu já tenho? Esse material já existe aqui? Porque se o material já existe aqui, é só dar assign. Só dar assign que já vai ficar diferente. Se não existe, não, eu preciso realmente de um terceiro material. Então, vou adicionar um índice, vou escolher esse aqui e vou dar assign. Né? Então, agora eu tenho um objeto que tem 3 materiais diferentes. E só se você chegar num checkmate mesmo, tipo, nossa, não tenho esse material que eu preciso para ponta do avião, ele não existe. Aí, nesse caso, você vai criar um material novo. E sempre pensa, esse material novo, eu vou precisar dele em outros lugares? Eu estou criando ele só para atender uma demanda urgente estética minha? Ou ele realmente vai ser útil? Sempre que você for projetar coisa para jogo, pensa o quão reciclável é o conteúdo que você está criando. Tá? Quantas vezes você pode usar aquilo? Tudo que é utilizado uma vez só em jogo é caro. Tudo que você pode utilizar 2, 3, 4, 5 vezes em jogo é mais em conta. Tá? Eu, na verdade, eu não quero esse material, era só um exemplo. Né? E isso aqui vai ser nossa atividade prática, né, de fixação. Né? A gente pede que vocês tentem configurar os materiais em modelos que vocês já tenham. Né? Isso vai facilitar na hora de exportar para Unity pra caramba. Né? Seu modelo vai ter um índice de materiais, vai ficar super mais fácil de tratar ele lá. Vai enriquecer visualmente seu modelo. Né? E é isso que a gente vai fazer no nosso horário prático. Alguma pergunta antes de eu encerrar a gravação? Tranquilo, tranquilo? Então tá, gente. Obrigado vocês que estão assistindo aqui ao vivo. Obrigado quem assistiu gravado. Espero que tenha sido uma boa soneca para quem viu no YouTube. Né? Tô rezando para ser o ASMR de alguém. Né? Mas é isso aí. Valeu demais, gente.